Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um aulão. É o aulão número 5, né? O quinto aulão. Esse aulão, como é que funciona? Para quem está chegando hoje, né? Hoje eu vou segurar o microfone, porque alguns alunos comentaram que o volume do aulão passado ficou um pouquinho baixinho, né? Então, vou segurar o microfone e vou conversar com vocês por aqui. Se tiver que escrever, eu coloco o microfone aqui na roupa, tá? Como funciona? Eu vou gravar para vocês, vou tentar em 2 vídeos, como na semana passada, talvez eu não consiga e tenha que gravar em 3, tá? Mas eu vou fazer tudo mais tranquilo, com mais calma. Eu vou corrigir com vocês hoje uma prova do Detran. Essa prova do Detran é uma prova que um aluno fez, ou uma aluna, né? Não vem ao caso, a gente não precisa saber nome, não precisa saber quem fez a prova, né? Mas o fato é que eu vou compartilhar a tela agora aqui com vocês. E a gente vai ver uma prova do Detran. Essa prova do Detran, eu peguei, tirei o nome da pessoa. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir para vocês. Não é essa da Catarininha, que é a logo. É essa daqui. Nessa prova aqui do Detran, eu coloquei num Word bem simples, tá? A única coisa que eu fiz foi tirar o nome da pessoa que fez a prova, tirar ali o cabeçalho, o rodapé e deixei a prova exatamente como veio lá do Detran. Por que a gente tem acesso a uma prova do Detran? Porque alguém fez a prova, não passou, e quis fazer uma revisão, quis ver por que não passou, né? Então, por isso que a gente tem acesso a algumas provas e por isso que a gente tem a possibilidade de discutir juntos aqui algumas questões, né, de prova do Detran. Não tem nenhuma questão em que não seja falada em sala de aula, que eu não falei para vocês em sala de aula, ou se vocês não fizeram aula comigo, foi com a Gia ou foi com o Eduardo, que não tenha sido falado. E não tem uma questão também que não esteja na apostila. O que não está na apostila, quem já faz aula comigo há algum tempo já deve saber que às vezes tem coisas que não estão na apostila, mas a gente manda para vocês pelo grupo, né? Porque como a aula está assim online, a gente acaba mandando tudo ali online, né? Mandando pelo grupo, tá? Então, como foi uma prova que uma pessoa fez, ela aparece assim, ó, em algumas provas. Deixa eu pegar aqui um lapisinho aqui para mostrar para vocês. Em algumas questões, a gente vai ver esse X aqui, e outras questões, a gente vai ver um okzinho verde, quer ver? Ó, assim, esse okzinho verde que aparece aqui na questão 5, tá? Por quê? Qual é a diferença? Essa questão 5 aqui, a pessoa que fez a prova acertou. E as outras questões que apareceram antes dessa, a pessoa que fez a prova acabou não acertando, porque tem um xizinho vermelho ali, tá? Então, quando aparecer o xizinho vermelho, vocês já sabem que é porque a pessoa que fez a prova não acertou a questão. Mas vocês sabem também que vocês vão acertar essa questão agora, porque a gente vai corrigir, tá? Então, assim, ó, não confundam, depois, quando eu mandar a prova para vocês, cuidem para não confundir, é, achando, por exemplo, que essa letra A é a resposta correta da primeira questão, porque não é. A letra A é a resposta que a pessoa que fez a prova fez, assinalou, né? A resposta correta da questão, ela sempre vai estar, aparecer em negrito. Negrito é porque está um pouquinho mais forte, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona, então. Vamos lá. Primeira questão diz assim: o condutor que, gente, condutor é o motorista, né? A gente já tem que começar a pensar nesses detalhezinhos que são tão simples, né? Mas são tão importantes também. Condutor e motorista. Motorista que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Ele está dizendo ali que o cara está dirigindo e está fumando o cigarrinho dele. E por estar fumando, é claro que ele vai tirar a mão do volante, né? Então, se ele está fumando e tirou a mão do volante, ele leva uma multa de que natureza? É isso que ele quer saber. E essa é uma dica que eu sempre passo muito para os meus alunos, já passei inclusive no grupo de reforço, e depois eu posso mandar de novo no grupo de reforço, que são as dicas de infrações, assim, sabe? Infrações de trânsito tem muitas, né? Se vocês estão com a apostila aí, vou falar para vocês. A parte de infrações de trânsito mesmo começa na página 31 e termina na página 37. São mais de 150 infrações de trânsito que existem, então não tem como vocês decorarem todas. Mas tem algumas dicas que a gente passa e que são importantes.
Essas dicas eu posso mandar hoje depois de gravar o vídeo, né? Posso mandar ali no nosso grupo de reforço, tá? São dicas importantíssimas e uma das principais dicas e que eu passo para vocês é: tirou a mão do volante, que não seja para passar a marcha quando o carro for manual, né? Ou para fazer aqueles gestos, lembra de sinalização que o código de trânsito permite que a gente coloque o braço para fora para indicar que vai entrar à esquerda, ou vai entrar à direita, ou vai reduzir a velocidade até parar? Se não for para abrir uma janela, quando é aquela manual assim de manivela, né? Se não for para, tipo, ajustar um espelho retrovisor, mas se bem que o carro em movimento a gente também não vai fazer isso. Não vou para passar seta, ligar seta para a direita, para a esquerda. Se não for para fazer essas coisas básicas, esses itens básicos, né? Quando a gente está dirigindo, não pode tirar a mão do volante. Sempre que a gente tira a mão do volante, é a multa média. Já tem que decorar isso mesmo. É uma dicona que vai atingir um monte de questões, inclusive essa. Tirar a mão do volante para fumar um cigarrinho, multa média. Tirar a mão do volante para comer, multa média. Ah, eu vou tirar a mão do volante para ajustar o rádio, sintonizar ali o rádio, trocar a música de pasta, sei lá, pegar o pendrive, sei lá, né? É multa média. Tirar a mão do volante para pegar alguma coisa lá no porta-luvas, multa média. Dirigir com o braço para o lado de fora, multa média. Sabe? Então, sempre que tirar a mão do volante, que não seja para essas funções assim básicas de quando a gente está dirigindo, é uma multa média. Então, se a gente lembrar dessa dica, a gente vai acertar essa questão sempre. Tomara que caia na prova de vocês e vocês lembrem. A letra A, que foi aqui a pessoa que fez a prova assinalou, né? Diz que é uma infração de natureza grave. Não. Lembrem que, assim, ó, tudo que faltar de equipamento obrigatório, que estiver inoperante, em desacordo com a lei, vai ser multa grave. Mas aqui não está dizendo que faltou um equipamento obrigatório, está falando que o cara está fumando, né? Então é multa média. A resposta correta é a letra D. A letra A não é infração grave. A letra B diz não comete infração, mentira, comete. Por mais que a gente veja tanta gente fumando, a gente pensa até que nem é multa, mas é, tá? É multa média. É, infração de natureza leve, não. A resposta correta, então, dessa questão é a letra D. Quando tira a mão do volante para fumar um cigarrinho, comete uma infração de natureza média. Questão número 2. Questão número 2, bem grandona. Ó. Essas aqui dão uma preguicinha, né? Mas a gente tem que saber, tem que fazer. Essa questão aí é relacionada, ou está relacionada à condução de escolares. Condução de escolares é dirigir veículo de transporte escolar, né? Que leva a piazada lá para a escola, ou vai buscar da escola. Dei a dica já várias vezes, vou passar de novo a dica. Sempre que tiver questões na prova do Detran que tenham números romanos, número 1, número 2, número 3, ou 4, 5, tantos números romanos que aparecerem lá, a gente nunca vai de cara além do que está escrito ali nos números romanos, nas afirmativas, porque a gente não sabe o que o Detran quer. Então, a gente sempre vai lá embaixo ver o que o Detran quer. Porque às vezes ele pode pedir o que é o correto, às vezes ele pode pedir o que é o errado, ele pode pedir o que é multa, o que não é multa, sabe? Então, a gente tem que ler aqui em cima, ó. No que diz respeito à condução de escolares, considere. Beleza, daí vai vir ali as afirmativas. E daí a gente vai lá embaixo para saber o que o Detran quer. O Detran quer o que é correto. Então, daí a gente já vai começar a ler as afirmativas pensando, não, ele quer o que é o certo, não o que é o errado, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ler juntas as afirmativas. Eu vou destacando que eu acho que fica mais fácil. Número 1. O veículo destinado à condução de escolares deve ser inspecionado semestralmente para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Verdade, gente. Os veículos que transportam escolares, eles precisam ser fiscalizados a cada 6 meses. Precisa ter essa fiscalização para ver se está tudo dentro das normas, dentro dos padrões exigidos, né? Para ver se tem segurança, porque está transportando vidas, e normalmente vida de crianças, né? Então, precisa sim. Os veículos destinados à condição de escolares precisam passar por essa inspeção. Está correto. Coisa que não acontece nos nossos carros, né? De passeio. Mas ali nos veículos de transporte escolares precisa, tá? Afirmativa número 2. Vou colocar até uma outra corzinha aqui para a gente destacar também. O veículo destinado à condução de escolares deve possuir equipamento registrador inalterável de velocidade e tempo. Aham, deve.
Gente, o que que é um registrador inalterável de velocidade e tempo? Já foi falado em uma das aulas. Já teve uma questão aí dessa aí. Não exatamente assim, falando de transportes escolares, mas já apareceu esse equipamento obrigatório. Para quem nunca ouviu falar, desculpa, para quem nunca ouviu falar, eu vou até dizer para vocês qual é a página da apostila que está, para vocês darem uma olhadinha nisso, tá? Na página 158, tem ali o equipamento obrigatório de número 27. O equipamento obrigatório de número 27, que aparece ali na página 158, diz assim: registrador instantâneo de velocidade e tempo, que é o tacógrafo. Tá? Esse tacógrafo a gente não encontra nos nossos carros e motos, mas nos caminhões, ônibus e carretas precisa, tá? E na condição de escolares também, olha lá. Vamos lá. O registrador instantâneo de velocidade e tempo nos veículos de transporte e condição escolares. É o primeiro que aparece ali. E onde mais? Nos de transporte de passageiros com 10 ou mais lugares, que foi a outra questão que a gente corrigiu na outra semana. E nos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas. Pronto, tá aí. O tacógrafo é um registrador inalterável de velocidade de tempo, é obrigada a ter também na condição de escolares, tá certo, tá, gente? Vamos para a terceira afirmativa, então. Ali na terceira afirmativa diz: para conduzir veículo destinado à condução de escolares, é preciso que o condutor seja habilitado na categoria B. Não, errada a terceira questão. Gente, vamos lá. Vocês repararam já que toda semana tem questões de categorias embutida em outras questões? Olha como é importante a gente saber o básico das categorias. Qual é o básico? Que tem a CC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. São aquelas pequenininhas, com menos de 50 cilindradas, ou se for elétrica, até 4 quilowatts, né, de potência. Categoria A, para pilotar moto e triciclo, veículos com 2 ou 3 rodas. Categoria B, carro. Categoria C, caminhão. Categoria D, transporte de passageiros. Enquanto a C é o transporte de carga, a D, transporte de pessoas. E a categoria E é a categoria das carretas. Então, gente, pensem um pouquinho. Se vocês lembrarem dessa regrinha e dessa explicação de categorias que é o básico do básico, que eu sei que vocês sabem, vocês já vão matar essa charada e saber que a 3 está erradíssima. Por quê? Porque a categoria para transportar pessoas tem que ser sempre a categoria D e não a categoria B, como está escrita na questão número 3, no item número 3, tá? Então, aqui nessa questão, a número 1 e a número 2 estão corretas. Então, por esse motivo, a gente tem que assinalar a letra C, que é a questão que diz que a 1 e a 2 estão corretas, tá? A pessoa que fez respondeu a letra B, que é a 1 e a 3. Não. A resposta correta é a 1 e a 2, tá? Espero que, se cair essa, que tenha ficado bem explicadinho, que vocês não errem. Questão 3. Olha lá a questão 3. A placa ilustrada abaixo, na verdade não está abaixo, está aqui do ladinho, né? É uma sinalização de quê? Então, beleza, vamos lá dar uma olhadinha por cima. A letra A a gente já vai tirar de cara, né? Porque a letra A já diz ali, é uma sinalização de advertência. Não, ela não é amarela. Então, a gente já descarta direto, né? É uma placa de orientação de destino, indicando ao condutor a direção a seguir para atingir determinado lugar. Opa, essa é uma boa resposta. Claro que a gente já está vendo que é em negrita, a gente já está vendo que é a certa, né? Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Logradouro é rua, né? É endereço. Aqui não tem. Avenida Paulista, por exemplo. Ou Avenida Presidente Kennedy, né? Não tem. Não é nada de logradouro, nada de rua ali, ó. Né? Tá indicando ali, tá orientando um destino, né? Por mais que esse destino não seja daqui, seja lá de São Paulo, mas a gente já sabe que é algum lugar ali, é um destino, né? A gente tem que ir reto para ir para o Instituto Butantan e tem que virar à direita para ir para aquele outro lugar ali que aparece na placa, né? Aí aqui diz localização de cidades, das cidades, também não, né? Ó, essa aqui que tá bem explicadinho, ó. Ele está orientando o destino, que não necessariamente é de cidade, né?
indicando ao condutor a direção. Se ele quiser ir para o Instituto Butantã, ele segue reto. Se ele quiser para esse lugar aqui, ele vira à direita, tá? É a mais explicadinha, é a letra B. Lembrando que as placas de indicação, que são essas aí, né? Elas podem ser também placa que orienta o condutor, que indica, que canaliza, né? Tudo como a gente já tinha visto também em outras alternativas, outras questões. Dava para a gente acertar também, lembrando que é uma placa de indicação, né? Ó, que está indicando o condutor, né? Tem uma palavrinha-chave ali nessa questão também, tá? Número 4. São órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito. Já corrigi aqui com vocês uma questão dessa. Gente, não pode errar. Se essa pessoa fez o aulão e fez a prova e errou, daí tá tudo errado. Tem que estudar, tem que assistir o aulão e gravar esse conteúdo que eu estou passando. Isso aí é questão da página 7, tá? Da apostila, Sistema Nacional de Trânsito. Claro que eles colocaram aqui os órgãos consultivos, é que às vezes, é consultivo, poxa, o professor não falou nada. Mas aqui, ó, não tem na página 7, mas isso aqui, ó, normativo. Os órgãos normativos são aqueles que fazem as leis, que elaboram as leis. Para a gente, tem 2, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e o CETRAN. E o CETRAN, lá em Brasília, lá no Distrito Federal, ele recebe um nomezinho diferenciado, o CONTRANDIF, então pode aparecer o CONTRANDIF também. Quer ver? Vamos ver as respostas ali. Primeira, letra A, diz CONTRAN, tá certo, CETRAN, tá certo, mas câmaras técnicas, não, nada a ver, nem aparece esse nome aí na página 7. Letra B, que foi o que a pessoa marcou, CONTRAN, CONTRANDIF, tá certo, Controladoria Regional de Trânsito, não, não tem isso. A resposta correta é a letra C, ó. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Lembrando que o CONTRANDIF é igual ao CETRAN, só que fica no Distrito Federal e recebe esse nomezinho diferenciado, tá? Depois tem CONTRAN, tudo bem. JARI, não. JARI é um órgão executivo. Controladoria Regional, não. Então, a resposta correta é a letra C. Essa daí é decoreba, gente. Tem que lembrar quais são os órgãos normativos. Já caiu em outras provas e a gente já corrigiu aqui. Não pode errar. Número 5. Indique a placa de advertência que significa comprimento limitado. Achei fácil, hein? Mas confunde com a C. A pessoa acertou essa. Foi a primeira questão que a pessoa acertou. Não pode confundir, não. A letra A, de mão dupla adiante, nada a ver com a vida, né? Acho que vocês jamais assinalariam a letra A. Só se estivesse muito doidão mesmo fazendo a prova, né? Essa dali é mão dupla adiante, significa que lá na frente o sentido vai mudar de único para duplo, né? Vai passar a ser uma mão dupla de vai e vem. A segunda é peso máximo permitido por eixo. Então tá aparecendo ali um eixo, um joguinho de rodas, né? Então dá pra gente associar que vai ter que ter eixo no nome, então também nada a ver. Agora, essa daqui com essa pode ser que confunda um pouquinho. Quando aparece essa letra C ali, ó, 2 setinhas, uma em cada lado da placa, não significa comprimento, significa largura, né? A largura limitada. Quando a placa é vermelha, assim, é a largura máxima permitida. Quando é amarelinha, assim, é a largura limitada. Tá? Quando a setinha estiver em cima e embaixo, a altura limitada. E o comprimento limitado, Charlene, o comprimento é quando aparece o caminhãozinho, ó. Comprimento limitado, que é o tamanho do caminhão, né? E não a largura. Beleza. Resposta correta dessa é a letra D. É importante, né? A gente saber as placas, tá? Sabendo as placas, a gente se dá bem também. Ó, o número 6 aí, gente, já apareceu tanto, mas a gente já conversou tanto nessas 5 aulas sobre isso, e mesmo assim tem gente que erra, olha lá. Vamos lá. A marcação delimitadora de trechos de vias com áreas de estacionamento regulamentar de veículos, que indica ao condutor que ali é permitido estacionar, é feita na cor. Claro, né? Eles são sacanas, porque eles fazem uma pergunta assim, meu Deus, o que eles estão querendo dizer? Não entendi nada, né? Então vamos lá, vamos fazer uma ruazinha aqui para a gente entender. Que ele perguntou ali assim: a marcação delimitadora de trechos de vias com áreas de estacionamento regulamentado de veículo. Ou seja, que cor que é a faixa que é pintada quando a gente pode estacionar o veículo. Então, a gente já tem que lembrar na cor que é proibido. Ou seja, quando a gente encontrar, aqui, ó,
uma faixa. Vou colocar uma faixa aqui no cantinho, né? Que é onde a gente estaciona aqui do lado. De cor amarela, a gente já sabe que não pode estacionar, que é proibido. Mas a pergunta é onde é permitido estacionar. Poxa, então se é permitido estacionar, qual é a cor da linha de bordo? É branca. Ah, e se tivesse uma marcação aqui para fazer estacionamento, né? Ó, é de cor branca. Porque sempre que tem amarelo é porque a gente não pode, né? Então ali é de cor branca. A pessoa que fez a prova colocou ali azul. A cor azul a gente vai encontrar no chão de sinalização horizontal só para estacionamento, né? De deficiente físico ou de idoso, né? Daí a gente encontra a cor azul pintada no chão. A gente não vai encontrar uma marca de estacionamento, que não é estacionamento ali especial, né? É um estacionamento geral, tá ali, estacionamento para veículos de cor azul. Não. Raramente a gente encontra a cor azul, só nos estacionamentos mesmo especiais, como eu falei para vocês. A amarela é quando é proibido, branca é o que é certo, e vermelho, tudo que é de vermelho pintado no chão está relacionado a ciclista. Lembra? Que é ciclovia, ciclofaixa, um espaço destinado para os ciclistas, tá? Então, fechou. Mais uma que não dá para esquecer, né? Ela é confusinha? Pouco. Mas aí agora, explicando assim, né? De repente dá para voltar a questão e ouvir quantas vezes for preciso. Aqui, gente, ó, a questão acabou dividindo um pouco, né? Vamos ver. Indique a placa de advertência que significa alargamento de pista direita. A resposta correta é a letra A, e a pessoa que fez essa prova aqui também errou. Olha lá, vamos ver o que a pessoa colocou. Ah, colocou essa daqui, ó, a letra D. Gente, essa placa da letra D que está aparecendo ali é uma placa que se chama confluência direita. É uma placa que a gente vai encontrar onde? Na entrada de veículos da BR. Ó, entrada de veículo de uma BR que é duplicada. Ó, se a gente está entrando aqui para pegar a BR, a gente vai encontrar uma placa dessa. Confluência direita, é o encontro dos veículos. Tá? E o que eles pediram ali na questão? Nada a ver com confluência. Ali na questão eles pediram qual é a placa. Deixa eu apagar isso aqui. Que significa alargamento de pista. Não sei se para vocês fica óbvio que essas plaquinhas aqui, ó, a B e a C, a pista vai estreitar. A única que vai alargar é a letra A. Tá? Porque fica óbvio. Olha só, já expliquei. Eita, tá difícil hoje de fazer umas retas aqui para vocês. Mas é porque é bem difícil, tá? Fazer com o mouse. Ó, por exemplo, essa placa aqui, que é a letra B, preste atenção, ó. A pista estava... Opa, assim não pode estar, né? Deixa eu colocar uma retinha aqui que fica melhor. Ó, a pista estava assim. Existia a possibilidade de vir dois veículos aqui, ó, né? E lá na frente a pista vai estreitar, vai passar a ter possibilidade para um veículo só que está indo e outro quem está voltando. Então, essa aqui vai estreitar, estreitamento de pista. Agora, o que eles pediram ali é a placa de alargamento. Alargamento é quando a gente está numa estreitinha e lá na frente ela vai abrir, tipo numa subida de morro, né? Daí acontece esse alargamento, ó. Aqui ela estava estreitinha, vai e vem. Aí aqui na frente ela vai alargar para os veículos mais lentos ficarem na pista da direita, sabe? Então, alargamento de pista direita é a letra A. Essa daí também não pode errar. Plaquinhas assim, vocês têm que pegar e estudar mesmo. Qualquer tempinho livre, pegar a placa, decorar. Número 8 diz assim: as placas que avisam os usuários da existência e natureza de perigo potencial na via são as placas de... Opa, gente! Lembra que existem 3 tipos de sinalização. Os grupos lá das placas, né, que a gente sempre comenta em sala de aula. Os grupos são amarelas, placas de advertência, que servem para alertar o condutor de algum perigo mesmo, tá? As placas de regulamentação, que são as placas redondas, vermelhas, que estão no trânsito para obrigar ou proibir alguma coisa, e as placas de indicação, que servem para indicar um serviço que a gente pode usufruir, né? Então, aqui diz, as placas que avisam nós, os usuários, da existência de um perigo na via, são as placas
amarelas, de advertência. Não são placas de indicação. Placa de indicação, ela está ali para indicar alguma coisa. Imagina, a placa que indica que tem posto de combustível, né? Ela não está me indicando um perigo, está me indicando um serviço que eu posso usufruir, né? Que eu posso usar. Placa de complementação nem existe. E placa de regulamentação são as vermelhas, que obrigam ou proíbem. Então, a resposta correta é a letra C, a advertência. Questão 9. As placas de advertência, quando empregadas na sinalização de obras, apresentam fundo na forma padrão na cor. Opa! As placas de advertência, que são os quadradinhos, quando empregadas na sinalização de obras, elas têm o fundo de que cor? É isso que essa questão está perguntando. É o fundo de cor laranja. Essa não pode errar também. Vou até colocar aqui em laranjinha, ó. Sempre que a gente tem placas de obras, elas vão ter o formato das placas de advertência ou o formato retangular das placas de indicação. E o fundo da placa sempre será pintado de cor laranja, tá? Questão 10, a última questão desse vídeo, diz assim: indique, olha quantas sinalizações, gente. Por isso que eu digo, se vocês focarem em sinalização, às vezes pega uma prova que tem um monte de placa aí, ó, se dá bem. Mais uma placa que a pessoa errou, olha só. Indique a placa de advertência que significa via lateral à esquerda. Olha lá o que a pessoa colocou, via lateral à direita. Isso é o que dá não fazer aula de reforço. Eu acho que não fez. Porque olha só, todas as placas, gente, todas as placas que eu falo para vocês, seja amarela de advertência, seja vermelha, todas as dicas de placas é sempre de baixo para cima. Vocês sempre vão analisar a placa de baixo para cima. Então, se ele pedir qual é a placa que é uma via lateral à esquerda, a via lateral vai ter que estar para o lado esquerdo de baixo para cima. Olha ali, ó. De baixo para cima, a via lateral está para o lado esquerdo. A opção correta dessa questão é a letra B. Essa daqui é via lateral à direita. Olha lá, de baixo para cima, a via lateral está indo para a direita. Essa aqui é uma interseção em Y, né? Uma bifurcação em Y ali. E essa daqui é passagem de nível sem barreira. Nada a ver, né? Claro, a dúvida ia ficar entre a A e a B, mas se vocês lembrarem que a dica é sempre de baixo para cima, vocês acertariam essa questão. Então, agora, eu vou interromper o nosso vídeo para continuar gravando as outras questões, tá? Beijo, até depois.